O filme do Homem-Aranha no Aranhaverso é sem dúvida um dos maiores filmes de super-herói de todos os tempos. Porém, mesmo após 5 anos de sua estreia, esse filme ainda guarda muitos detalhes e muitas curiosidades que eu tenho certeza que você não viu antes. Então, para eu poder achar esses detalhes ocultos, resolvi assistir esse filme em câmera lenta, na velocidade mínima possível, observando cena por cena, quadro a quadro. E após isso eu fiz uma lista em ordem cronológica com todos os detalhes e curiosidades que eu encontrei. Então, se tu curte esse filme e todo esse universo, já deixa seu like e também a sua inscrição. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Número 1. Na cena inicial do filme, no momento que o Peter Parker está fazendo a sua apresentação, nesse momento, é possível ver que 6 pássaros passam voando atrás dele, e esses 6 pássaros fazem referência aos 6 novos Homens-Aranhas que irão aparecer mais tarde naquele universo, sendo o primeiro o Miles Morales, o Homem-Aranha Noir, a Mulher-Aranha da Gwen, o Peter Porco, o Peter B. Parker e por último, a Penny Parker. E o 7º pássaro que aparece ali representa ele mesmo. Porém, o mais engraçado é que esses pássaros passam bem na hora que ele diz que só existe um Homem-Aranha naquele universo. Só existe um Homem-Aranha. E você tá olhando pra ele. Mostrando para nós de forma oculta que no filme iriam aparecer mais outros 6 homens e mulheres aranhas. Número 2. Na cena em que o Miles está indo para a escola dentro da viatura de seu pai, nesse momento, é possível ver o mesmo figurante que apareceu de frente à loja do Deli no início de Homem-Aranha através do Aranhaverso, e que depois apareceu na festa do pai do Miles bem aqui, e também apareceu como uma variante no universo da Gwen, no momento em que ela sai do ensaio da banda. E esse pode ser um detalhe sutil, porém podemos ver como os animadores fizeram o máximo possível para que tudo estivesse conectado da melhor maneira possível. Número 3. Ainda nessa cena, quando o Miles chega na escola, por um pequeno momento é possível ver a Gwen passando junto com os outros alunos bem aqui, onde mais na frente vemos que a Gwen está na mesma sala que o Miles está. E a pergunta é, como a Gwen conseguiu entrar na escola, assistir às aulas, ter um armário e não ser reconhecida como uma intrusa ou uma estranha naquela escola? E a razão para tudo isso é que a sua variante estuda lá, da mesma forma que ela também estuda em seu universo, como vimos em através do Aranhaverso. E por isso ela assistia às aulas como se fosse ela mesma. E isso é um detalhe bastante incrível, e é uma pena não termos visto a sua variante nesse universo. Número 4. Quando o Miles se levanta para ir para a aula, nesse momento, vemos que a meia dele tem uma listra azul. E isso não faz o menor sentido, pois a meia que ele estava usando enquanto estava dormindo tinha 2 listras vermelhas. E se trata de um pequeno erro de continuidade, e é algo normal em uma animação desse tamanho, nada que atrapalhe o filme. Número 5. Na cena em que o Miles prende as suas mãos no cabelo da Gwen, nesse momento, vemos que ele puxa o cabelo dela com uma certa força, que acaba machucando ela. Será que dá pra soltar? Ai, ai, ai! Então nesse momento, podemos ver que a Gwen segura o braço dele para que ele não puxasse seus cabelos mais. Porém, se você olhar com atenção, verá que ela puxa o seu braço usando a sua super força, onde podemos ver que o Miles fica de boca aberta com a força que ela possui. Porém, logo em seguida, vemos que o Miles a puxa usando a mesma força que ela usou, onde ele acaba prendendo a sua outra mão no livro que a Gwen está segurando. Então vemos que ela percebeu isso também, e foi por isso que ela soube que ele também era um Homem-Aranha. E então ela disse: Relaxa! Beleza, eu tenho um plano. Que ótimo! E essa fala é a mesma que o Peter B. Parker diz para ele no momento em que eles estão invadindo a Alchemax. Eu grudei! Olha só, relaxa os dedos. A gente não tem tempo, é só soltar. Se liga na situação. E após essa cena, quando o Miles se encontra com segurança da escola, nesse momento, é possível ver que o cabelo da Gwen ainda está na mão do Miles, mostrando o quão nervoso ele estava com toda aquela situação. Número 6. Na cena a seguir, quando o Miles está andando pelas paredes do lado de fora da sua escola, nesse momento, vemos que a Gwen o vê, e então ela percebe definitivamente que ele possui as habilidades de um Homem-Aranha. Porém, o mais curioso é que a Gwen é a única pessoa que consegue ouvir e ver ele gritando na parede do edifício. E isso acontece por conta do seu sentido aranha, pois é possível perceber que ninguém ali consegue ouvir ele gritando, mesmo ele estando bem próximo a eles, mostrando pequenos detalhes, o quão incríveis são os sentidos aranha da Gwen. Número 7. Quando o Miles volta para o local onde a aranha o mordeu, no momento que o Miles toca na aranha morta, por um breve segundo, é possível ver que a aranha fica totalmente invisível, mostrando para nós habilidades que o Miles despertaria mais na frente no filme. Número 8. Na cena em que o sensor do Peter e do Miles se ativam dentro do colisor, por um pequeno segundo, é possível ver que o sensor do Miles fica verde e roxo, mostrando que de fato ele iria se tornar o Gatuno após a morte do seu tio naquela realidade. E o motivo para o Homem-Aranha do Peter Parker fazer essa cara de estranheza é que ele ficou surpreso ao ver as mesmas cores do Gatuno no sensor do Miles, pois como ele já havia lutado contra o Gatuno antes, o Peter sabia que aquelas cores no sentido aranha do Miles eram as mesmas cores quando seu sentido alertava sobre o Gatuno. Então por isso ele fez essa cara de confuso nesse momento. E apenas quando o sentido do Miles muda para as cores
cores azul e vermelho padrão do uniforme do Homem-Aranha, é que o Peter percebe que ele também é um Homem-Aranha. E esse encontro do Peter com o Miles não deveria ter acontecido, e isso alterou totalmente essa realidade, pois como o Peter Parker se preocupou em salvar o Miles, esse descuido causou a sua morte, e ele não deveria morrer nessa realidade, como o Miguel mesmo disse em Através do Aranhaverso. Se você não tivesse sido picado, o seu Peter Parker estaria vivo! Só que ele morreu pra salvar você! Número 9. Na casa do Miles, quando seus pais estão assistindo a notícia da morte do Homem-Aranha do Peter Parker daquela realidade, é possível notar que a repórter diz: Foi confirmado que Peter Parker, universitário e fotógrafo de 27 anos... Porém, nessa mesma cena, é mostrado nos painéis da cidade que ele morreu aos 26 anos, e não 27 como foi dito pela repórter. E isso se trata de um pequeno erro de dublagem, pois no áudio original, a repórter diz 26 anos, e não 27. Porém, como se passa de maneira tão rápida, eu duvido que você tenha percebido esse erro antes. Número 10. No momento em que o Miles vai testar suas habilidades de salto de força pela primeira vez, nesse momento, vemos que ele tropeça no próprio cadarço e acaba caindo do prédio. Então ele bate em um mastro e depois em uma fiação elétrica de alta tensão da rua. Porém, se você olhar com atenção, verá que ele não leva choque algum. Isso já mostrava para nós que ele já tinha habilidade elétrica, mesmo antes de vermos ele utilizar o choque do Venom, mais na frente no filme. Número 11. Quando o Miles vai para o cemitério para falar com o túmulo do Peter Parker, nesse momento, vemos que o Peter B. Parker aparece, onde é possível ver que o Miles dá uma rajada elétrica sem querer nele. Porém, um detalhe bastante curioso é que a rajada elétrica saiu do pulso do Miles, da mesma forma e no mesmo lugar que as teias orgânicas do Peter Parker e do Tobey Maguire saem. E esse detalhe é incrível, e se passa de maneira tão rápida que eu nunca tinha percebido antes. Número 12. Quando o Miles prende o Peter Parker em um saco de boxe, no momento em que ele acorda, é possível ver que existem machucados em seu rosto. Porém, logo depois, no momento em que o Peter está conversando com o Miles na escada, é possível notar que não há mais nenhum ferimento em seu rosto. E isso acontece pelo alto fator de cura que o Peter Parker possui. Porém, mesmo sendo um detalhe que muitos não iriam perceber, a equipe de animação fez questão de pôr esse detalhe mesmo assim. E são por esse motivo que eu acho esse filme totalmente incrível. Número 13. Nessa cena, vimos que o Miles amarrou o Peter B. Parker em um saco de boxe no apartamento do seu tio Aaron. E na cena final de Através do Aranhaverso, vemos que o Miles G. Morales amarra o Miles da mesma forma que ele amarrou o Peter antes. E o local é o mesmo, que é o apartamento do seu tio Aaron, mostrando para nós que, embora eles sejam de universos diferentes, eles têm costumes e práticas iguais. E esse é um belo detalhe de continuidade entre esses dois filmes. Número 14. Quando o Peter B. Parker está comendo com o Miles em uma lanchonete, nesse momento, vemos que ele diz: No meu universo, essa lanchonete fechou há 6 anos. E bem ao lado dele, vemos que o real motivo do fechamento da lanchonete era a classificação sanitária do lugar, que é C, sendo uma das piores no ranking americano. Porém, essa cena ainda esconde outro detalhe incrível, pois quando o dono da lanchonete chega no Peter B. Parker, ele faz uma cara de raiva, e isso não faz o menor sentido, pois ele nem conhece aquele Peter Parker. Porém, ele conhece sim, mas sim o que morreu. E se o Peter B. Parker foi comer nessa lanchonete quando ele chegou nessa realidade, com toda certeza o Peter Parker dessa realidade também comia ali. E pela cara do dono da lanchonete ao colocar a nota em cima da mesa, é que o Peter Parker dessa realidade saía sem pagar. E esse atendente com toda certeza pensou que esse era o mesmo Peter Parker dessa realidade. E isso é um detalhe bastante engraçado e curioso ao mesmo tempo. Número 15. Na cena em que a Gwen, o Peter e o Miles estão no ônibus, no momento em que o Miles mostra o pendrive que ele acabou quebrando para a Gwen, vemos que ela diz: Eu sei onde dá pra fazer outro. E ele não vai quebrar dessa vez. E logo em seguida, vemos que ela leva eles para a casa da tia May daquele universo. E isso não faz o menor sentido, pois no universo da Gwen, o Peter nunca se tornou Homem-Aranha, e quem se tornou Aranha Vigilante foi ela. Então no universo dela, a tia May nunca teria se tornado uma tia May como essa que vimos nessa cena. Então não faz o menor sentido a Gwen saber que a tia May teria aquela experiência, sendo esse um dos maiores erros de roteiro desse filme. Número 16. Na cena em que todos estão reunidos na casa da tia May, nesse momento, vemos que a Penny Parker está com a cara normal, e é possível ver que seu robô também. Porém, quando ela muda para uma cara chateada, é possível ver que o seu robô também muda, e na hora que ela fica com raiva, o robô também fica, mesmo sem ver a expressão do rosto dela. E a razão para o robô da Penny Parker ter essa sincronia é por conta da aranha que picou ela, onde em sua apresentação, ela diz: Tenho uma ligação com a aranha que mora no robô do meu pai. É minha melhor amiga, mesmo. Número 17. Ainda nessa cena, nesse momento, é possível ver um quadro do Peter Parker dessa realidade bem aqui. Porém, quando o Livre Octopus ataca eles com seus tentáculos, é possível ver que o quadro aparece quebrado bem aqui.
Porém, quando a cena corta, é possível ver que o quadro está inteiro novamente. E então, quando o Gatuno ataca o Miles, é possível ver que o quadro está quebrado novamente. Sendo esse um pequeno erro de continuidade entre essas cenas. E esse erro se passa de maneira tão rápida que eu só pude ver na quarta vez em que eu vi esse filme. Número 18. Na cena em que o Miles vai realizar o seu salto de fé, nesse momento, é possível ver que alguns cacos de vidro se soltam no momento em que ele pula. E isso acontece por conta do medo que ele estava de realizar o salto naquela altura, pois nesse salto, ele utilizou a força do seu corpo como impulso. E como ele estava totalmente preso no vidro por conta do medo, os locais onde ele estava segurando foram junto com ele no momento em que ele pulou. Sendo esse um detalhe bem sutil, porém bastante importante para essa cena. Número 19. Quando o Miles pega o pendrive do Peter B. Parker e começa a pular e saltar com as teias para chegar no topo do colisor, se você olhar atentamente, verá que ele realiza o mesmo movimento que o Peter Parker daquela realidade fez para poder chegar no mesmo local, mostrando em pequenos detalhes que o Miles se inspirou no Peter Parker e no Peter B. Parker em todos os momentos que eles estavam juntos. Número 20. Ainda nessa cena, quando o Miles coloca o pendrive para desativar o colisor, nesse momento, podemos ver letras japonesas bem aqui no holograma. E isso acontece pois esse novo pendrive foi construído pela Penny Parker, que é japonesa. E esse é um belo detalhe de continuidade nessa cena e também nesse filme. E esse filme para mim é a melhor animação do Homem-Aranha de todos os tempos, pois ele conseguiu apresentar o Peter Parker de uma maneira nunca vista antes, e ao mesmo tempo introduziu o Miles Morales de uma maneira totalmente orgânica e natural, e por isso eu amo esse filme. E eu tentei trazer ao máximo curiosidade e detalhes que normalmente ninguém consegue ver nesse filme, e eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, pessoal, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui, um abraço e até mais.